Há um tempo atrás você me fez um convite, né? E eu participei lá do Bonde dos Solteiros. Exatamente. Que é uma comunidade que você ali organizou e encontra e lidera eles online para falar desse assunto solteirice. Isso. Né? Primeiro, por que você começou essa parada? Por demanda. Demanda. Por demanda, assim. Eu sempre tenho falado isto. Existe no Brasil, aí eu até desafio o pessoal para me ajudar, porque se eu estiver errado, comentem aí, porque eu acho que tem pouquíssima teologia para solteiro. Eu sou casado, não tem a ver com a minha vida, eu tô dizendo assim, se a gente olhar para o panorama, tem muita teologia sobre casamento, o que é essencial e necessário. Tem pouca teologia sobre solteirice, porque quando pensa em solteirice, pensa assim, namoro e casamento. Então é um solteiro falando sobre como namorar certo, namorar errado, como é que é o caso, como encontrar a pessoa certa. Como encontrar a pessoa certa. Isso tem. Tem. Agora, pensar. E essa não é a proposta do. Não é a proposta do bonde. Tá. O bonde não é sobre casamento. Não é para encontrar um marido, não é para encontrar uma mulher, uma esposa, não é para. A gente já fala sobre casamento também, porque é umas coisas da vida, tá tudo certo. Eu não estou dizendo que não é para falar sobre namoro, tá tudo certo. Estou dizendo que isso já existe. Exato. O que eu acho que existe muito pouco é o que é a solteirice, afinal de contas. Para que ela serve? Qual é a teologia bíblica da solteirice? Interessante. O que a Escritura afirma sobre isso? E eu tenho dificuldade de achar um livro em português que seja sobre isso. Eu conheço em inglês. Ok. É difícil. Por exemplo, qual livro? Existe um livro em inglês chamado Solteirice Redimida. Ok. Que o prefácio até do John Piper. O autor eu sempre esqueço. É Dan Luck, se eu não me engano o nome do cara. Esse livro é muito bom. Ele não está traduzido, né? Ele conta um pouco da história dentro das escrituras da solteirice. É algo muito esclarecedor. Porque você tem em Gênesis 1 dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. E tem 1 Coríntios dizendo, é melhor você não casar. Ok. Fica sozinho. Se ficar sozinho, tá tudo bem. Se casar, tá tudo bem. Vai servir melhor o Senhor. Se não casar, até melhor. Eu tô resumindo muito aqui o argumento de Paulo, né? Ele não tá falando contra o casamento, mas tá falando, olha, não precisa casar se não quiser. Aí a pessoa, como é que ela conecta, né? Aquilo que alguns falam, porque Deus mandou você procriar, em Gênesis 1, e disse que não é para ficar só. E aí depois chega lá em Paulo dizendo que tá tudo bem ficar só. Você vê Jesus solteiro, os discípulos eram uma boa parte deles solteiros. Isso fica claro em Mateus capítulo 19, a gente pode até comentar sobre esse texto. Então ele vai explicar como é que isso se dá nas escrituras, porque tem uma história entre Gênesis e 1 Coríntios. Evidentemente você tem que levar em consideração a história. E ele parte da seguinte premissa. No Velho Testamento, o povo de Deus, que foi prometido para Abrão, quando Deus chama Abrão, vai criar uma nação. O povo de Deus era étnico, né? O povo de Deus era os filhos de Abraão. Ali era naquele uma momento, nação, um DNA, sangue. Isso, eram os hebreus, né? Os descendentes físicos de Abraão, que não tinha filhos, né? Então essa é a grande história e tal. Ele fala, olha, você vai ter muito filho, tal, vai acontecer. E a coisa vai se desenrolando, a gente sabe, né? Então Abraão tem uma mulher estéril, tal, aí tem o Ismael, Isaac. E aí as pessoas que vão nascendo no clã de Abraão, toda mulher que engravidava, ela estava sendo usada como instrumento para Deus cumprir a sua promessa a Abraão. Então como é que Deus fazia o povo crescer? Como é que Deus cumpria a sua própria palavra? Interessante. Ora, só tem um jeito. Se os descendentes são físicos, todo mundo tem que casar o mais rápido possível e ter o máximo de gente. Porque você está sendo um instrumento do cumprimento da promessa de Abraão e fazendo o povo de Deus crescer. Sim. Sem contar com Gênesis 3,15, no qual se diz que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis 3, porque Abraão é Gênesis 11, né? Gênesis 3 está dizendo virá um descendente, portanto, você precisa construir uma descendência física para chegar no Messias. Okay. E isso passa pela família de Abraão e pelas mulheres e homens que estão aqui. Então, no Velho Testamento, a procriação é o método de crescimento do povo de Deus. Interessante.
do povo de Deus. Era tudo biológico. Por isso que no Velho Testamento existem algumas exceções, que a gente pode falar sobre elas, mas são exceções de solteiros meio que felizes, assim, meio que realizados. No Velho Testamento tem muito feliz solteiro triste, né? Como, por exemplo? Não, tem, por exemplo, filha de Jefité, que é um juiz de Israel, que tem uma passagem muito esquisita, né? Que ele vence lá, ele fala que ia sacrificar uma pessoa. A primeira pessoa que ele visse, ele ia sacrificar, é uma longa história. Eu sei que a primeira pessoa é a filha dele, então ele vai e tem que sacrificar a filha. E o texto tem uma passagem, tem um pedaço do texto muito interessante que diz assim: que ela pediu 30 dias para chorar a sua virgindade. E que, não era nem morrer o problema. Não era o problema morrer. Era o problema morrer virgem, ou seja, sem participar de um casamento, de procriar. É como se dissesse, eu não vou cumprir o sentido máximo que é fazer parte desse crescimento do povo, né? Esse é o primeiro exemplo, que é mais sutil. Mas você tem exemplo de Daniel, que provavelmente era eunuco lá na Babilônia, não se fala nem dele, nem dos amigos. Nem descendentes. Não se fala de mulheres deles, né? Não se fala de esposas, não se fala de descendência, então provavelmente Daniel e os três lá eram os famosos eunucos. Não sei se foram operados ou não, se houve uma intervenção física, ainda isso é irrelevante. Sei que eles estavam ali na corte e vivendo dessa forma. Jeremias é o exemplo mais agudo, porque Jeremias é dito a ele que ele não podia casar, então é parte do fardo, entre aspas, profético, né? Ele não casar, e é interessante, mais uma vez, porque Jeremias, solteiro, ele não podia nem casamento e nem velório, né? Além de outras restrições. E não podia casar. E ele era uma figura do juízo de Deus. Então, assim, quando você quer mostrar o juízo de Deus, o que você faz? Você fica solteiro. Então, claro que não é só isso, mas dentro do contexto todo, isso fazia parte da, entre aspas, não realização de Jeremias, entende? Então, a solteirice no Velho Testamento, ela está nesse lugar. A figura do eunuco, ele não era uma figura boa. A gente fala bem do eunuco só a partir de Cristo, né? Okay. Que é Mateus 19. Antes disso, o eunuco era marginalizado. O eunuco eram pessoas que haviam sido castradas para poder estar nas cortes, né? Porque o rei tinha várias mulheres, entre outras coisas, não só mulheres, entre outras coisas. Basicamente, ele não iria casar, ele não iria procriar, ele estava lá e ele não podia nem entrar no templo. Então, os eunucos, eles não poderiam participar. Os mutilados, né? Os mutilados não poderiam participar da vida comunitária ali de adoração no templo, o que é uma marca interessante. Então, ele era uma figura marginal. A figura marginal. Tem alguns eunucos que são aparecem bem, em Jeremias principalmente, né? Que tem um eunuco que o salva, inclusive, lá do poço, ou ajuda a salvá-lo naquele momento. Mas essa figura é uma figura de alguém que não casa, e não é uma figura boa, ela é marginal. Então, o Velho Testamento está dizendo assim, olha, a salvação, o plano de salvação está se desenrolando e é por nascimento, é por casamento, é por nascimento. Por isso que as mulheres estão tendo filhos. E quando não tem filho, irmão... Desespero. É uma crise. Dá-me filho, senão morro. Que é a idolatria de Raquel, né? Essa é a idolatria de Raquel. Porque tem gente que acha que esse texto é bonito. Uhum. Eu sempre falo desse texto. Dá-me filho, senão morro. Primeiro que esse texto não é uma oração. Ana orou pedindo filho a Deus e Deus deu Samuel. Ela foi confundida como estava embriagada por Eli, né? Mas o caso de Raquel é pior, porque ela não está orando, ela está falando para Jacó. Uhum. Então você chega com seu marido e fala, me engravide, senão eu morro. E Jacó, interessante, porque Jacó diz, você está me confundindo com Deus? Se por acaso fui eu que fechei a tua madre... Uma frase de idolatria, né? É uma frase de idolatria, você está me confundindo por Deus... E a ironia de Raquel é que ela morre no nascimento do segundo filho. Então ela diz, se eu não tiver filho, eu morro. Tem o primeiro, que é José, e o texto diz que a primeira coisa que ela diz, parafraseando, é basicamente, eu preciso de outro. Então ela chega no primeiro, ela fala, eu preciso de mais um. Que é a máxima da idolatria, que é a máxima, né? da idolatria. Ela não está satisfeita, porque a irmã tá igual um coelho parindo, né? Então tá lá pra mulher parideira, né? Ali era meio mais ou menos, né? De estética, né? Mas tinha outras questões. Mas tinha outras vantagens, né? Que Deus, você tá sempre abençoando pessoas feias. Né?
Eu posso ouvir um amém aí nos comentários. Bem, toda a nossa equipe aqui. Mas é brincadeira, gente. Deus, é brincadeira, vocês são lindos, maravilhosos, aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, não, aos meus não. Então, ela tá lá e ela tem a irmã parindo e tá todo mundo tentando uma mandinga, um negócio, né? Desde não Raquel apenas, mas desde Rebeca, né?